Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de literatura. Na nossa última videoaula, nós trabalhamos a primeira escola literária da era medieval, né? A literatura lusitana, trovadorismo. Vimos as características do trovadorismo, vimos que o trovadorismo, as produções literárias eram em cantigas trovadorescas, cantigas líricas de amor e de amigo, cantigas satíricas de escárnio e maldizer. Vimos também o teatro, os autos, né? Os gêneros literários que predominaram, que marcaram o trovadorismo. Hoje nós vamos retornar a um conteúdo já trabalhado. Esse slide que eu preparei, ele está todo composto por conteúdo do nosso livro didático. O capítulo 3, Gêneros discursivos e gêneros literários. Vocês podem acompanhar no livro didático. Quem não tem o livro didático em casa, vai estar disponível, esses slides vão estar disponíveis para vocês baixarem este arquivo para acompanharem, fazerem a leitura. As atividades também são referentes ao capítulo 3, porém eu escaneei as atividades, digitei novamente e também estou mandando em formato de PDF para que vocês possam cumprir estas atividades e finalizarmos esta primeira parte do nosso livro didático, que fala sobre o que é literatura, conotação e denotação, figuras de linguagem, figuras de sintaxe, figuras sonoras, os gêneros discursivos e gêneros literários, os aspectos construtivos do gênero lírico. Tá? Então nós vamos finalizar esta parte para que nós possamos depois, na próxima semana, retornar ao trovadorismo com atividades, com mais explicações, e depois nós vamos dar prosseguimento, tá? Ao conteúdo de literatura, ok? Acompanhem comigo então. Então, no capítulo 3, gêneros discursivos e gêneros literários, nós vamos saber um pouco sobre a diferença do que é um gênero discursivo e o que é um gênero literário. Quando eu falo em gênero discursivo, eu falo em todo tipo de texto que circula na sociedade. Tá? Agora, o gênero literário, ele já foca, os textos ligados à arte, à cultura, texto narrativo, texto lírico, texto épico, que nós já até vimos sobre isso. Então, em casa, na rua, na escola, no clube, todos nós no dia a dia temos contato com diversos textos e discursos. Mas o que é um texto? Pode ser uma conversa informal entre amigos? Será um texto também um capítulo de uma novela? Um outdoor que aparece lá na rua, na estrada, fazendo uma propaganda? Um debate político? Um poema? Uma canção? E se são textos, são também discursos? Ou discurso equivale apenas a textos orais? Vamos lá, então? Primeiro, o que é um gênero do discurso ou gênero discursivo? Ao observar a atividade anterior que vocês farão, o início trazendo vários tipos de textos, desde narrativos, textos informativos, vocês vão fazer e vão ver a finalidade de cada tipo de texto. Então, cada texto tem uma finalidade específica, por isso que pertence a um gênero do discurso. Então, vocês observarão que os textos foram produzidos em situações e contextos diferentes e que cada um deles cumpre uma finalidade específica ou circula numa esfera social diferente. Seja a esfera
artística e cultural, seja a esfera científica, seja a esfera jornalística, publicitária, familiar ou privada. Então, todo gênero de discurso, ele é ligado a uma esfera social. Se o objetivo do locutor, de quem produz o enunciado, quem produz o texto, é, por exemplo, instruir seu interlocutor, ele indica passo a passo o que deve ser feito para se observar um bom resultado. Um exemplo de um texto, que é instrucional, uma bula de remédio, é instrucional. Se é apenas para expressar a opinião e defender um ponto de vista sobre determinado assunto, ele produz um texto que se organiza em torno de argumentos. São os textos argumentativos. Um artigo de opinião, por exemplo. Se é contar fatos reais ou fictícios, ele pode opinar por produzir um texto que apresente em sua estrutura fatos, pessoas, personagens que são envolvidas, o enredo, o momento, o espaço, o lugar. São chamadas as narrativas, podendo ser ficcionais, como um conto, uma crônica, um romance, ou fatos reais, como um relato pessoal. Se é para transmitir conhecimento, o locutor deve construir um texto que exponha os saberes de forma eficiente. É o caso de um texto científico. Assim, quando interagimos com outras pessoas, por meio da linguagem, seja ela oral ou seja ela escrita, nós produzimos certos tipos de textos. Com poucas variações, se repetem no conteúdo, no tipo de linguagem e na estrutura. Então, nós vamos observar o conteúdo, o tipo de linguagem, a estrutura, a finalidade, para constituir os chamados gêneros do discurso ou gêneros textuais. E foram historicamente criados pelo ser humano a fim de atender a determinadas necessidades de interação verbal. De acordo com o momento histórico, pode nascer um novo gênero. A língua é viva, tá? Podem aparecer gêneros de pouco uso, ou ainda um gênero pode sofrer uma mudança ou uma transformação. Então, o que vem a ser o gênero do discurso e a situação de produção? Preste muita atenção. Suponha que você esteja insatisfeito, porque sua rua tem sofrido constantes enchentes. Para resolver esse problema, você vai redigir uma reclamação oficial. Que tipo de gênero de discurso ou gênero textual você utilizará? Você poderá escrever uma carta argumentativa de reclamação, um abaixo-assinado, uma carta aberta. Então, a escolha de produção fica a seu critério. Portanto, ao produzir um texto ou ao ler um texto e observar qual é o gênero discursivo dele, nós temos que ter em mente a finalidade desse gênero, a estrutura desse gênero, a linguagem, o conteúdo abordado. Então, tudo isso, todas essas características é que vão definir o que é um gênero, qual é o gênero discursivo que nós estamos trabalhando, ok? Numa situação de conversa, de interação, conversa verbal, a escolha do gênero é feita de acordo com os diferentes elementos que participam do contexto, tais como: nós podemos produzir o texto para quem, com que finalidade, em que momento histórico e etc. Então preste muita atenção. Ao se produzir um texto verbal, nós temos que observar quem é o nosso interlocutor, se nós temos ou não intimidade com esse interlocutor para se adequar à linguagem, se a linguagem vai ser menos
formal, né, informal, ou uma linguagem culta na norma padrão. Com que finalidade eu vou produzir esse discurso? Qual o contexto histórico que está esse discurso? E outras finalidades importantes, outros itens importantes para que você perceba qual gênero de discurso está sendo trabalhado e bem como a produção de um gênero. Então você tem que observar as características pertinentes a este gênero do discurso. Por exemplo, se eu falo que é um lirismo, figuras de linguagem, subjetividade, linguagem carregada de emoção, sentimento, construído em versos, olha a construção, em versos, estruturado em estrofes, finalidade de emocionar, sensibilizar o interlocutor. Eu estou falando de quê? De um poema. Então, os gêneros discursivos geralmente estão ligados a esferas de circulação. Já havia falado isso para vocês. Há, por exemplo, esfera jornalística, gêneros como notícia, reportagem, editoriais, entrevistas. Científica, a esfera científica, dicionário, enciclopédia, artigo científico, seminário, conferência. Agora nós vamos falar dos gêneros literários, aqueles ligados à arte ou à cultura. São aqueles que têm a finalidade estética e artística. Como o escritor tem uma liberdade para criar e recriar os gêneros literários, é bem difícil traçar as fronteiras entre eles. Na esfera artística, por exemplo, os gêneros se multiplicam ou se combinam e sofrem transformações quase constantes. Apesar disso, desde as primeiras tentativas de classificação feitas por Platão e Aristóteles na Grécia Antiga, que eu já havia falado, eles definiram as concepções básicas, né, de gêneros literários em 3 categorias: os líricos, épicos e dramáticos. No épico, depois nós vamos ver a narrativa moderna. Ao longo dos séculos, contudo, essa divisão foi sendo questionada por alguns escritores e críticos, que já deixou de corresponder à variedade dos gêneros existentes, uma vez que novos gêneros surgem e antigos gêneros caem em desuso. Veja a seguir algumas características básicas de cada um desses gêneros literários. Primeiro, o lírico. Trata-se de uma manifestação de um eu lírico ou eu poético. Ele vai expressar no seu texto o seu sentimento, o seu mundo interior, suas emoções, suas ideias, impressões. Nós vamos observar que há a predominância de verbos e pronomes em primeira pessoa, explorando a musicalidade, o ritmo, a rima, construído, né, em versos, cada linha poética, e o agrupamento de versos, né, que formam as estrofes. Veja, por exemplo, um poema de Fernando Pessoa, um trecho de um poema, obra poética de Fernando Pessoa. Relógio morre, momentos vão, nada já ocorre ao coração senão, bem que perdi, mal que deixei, nada aqui, monte sem lei, onde estarei? Ninguém comigo, desejo eu tenho, sou inimigo, de onde é que venho? O que é que eu estranho? Vamos agora para o gênero épico. No gênero épico, há a presença de um narrador que conta a história em versos. É um poema longo que exalta a figura de um herói, de um povo, de uma nação. Geralmente vai envolver aventuras, guerras, viagens, façanhas heróicas. Apresenta um tom de exaltação. São escritos em terceira pessoa. Valoriza um herói ou feitos heróicos.
Os poemas épicos são chamados de epopeias. Estou citando aí algumas das principais epopeias culturais ocidentais. Ilíada e Odisseia de Homero, Eneida de Virgílio, os Lusíadas de Camões. E no Brasil, nós também tivemos a presença da produção épica. Nós vamos estudar no arcadismo, o Caramuru de Santa Rita Durão e o Uraguai de Basílio da Gama. Há aí embaixo uma pequena estrofe, pequenos versos, do poema Os Lusíadas de Camões, para vocês perceberem a linguagem culta, a presença da terceira pessoa, engrandecimento dos navegantes portugueses, porque no poema épico Os Lusíadas de Camões não será um herói específico, é o povo lusitano que será o herói, a valorização do povo lusitano, do povo português. Já no batel entrou do capitão, o rei que nos seus braços o levava, ele com a cortesia que a razão, por ser rei, requeria, lhe falava. Com umas mostras de espanto e admiração, o mouro, o gesto e o modo lhe notava, como quem me mui grande estima tinha, gente que de tão longe a Índia vinha. Já o gênero dramático, enquanto o épico vai exaltar as realizações humanas, os grandes feitos heróicos, o dramático já expõe um conflito dos homens e do mundo, as manifestações da miséria humana. Gênero dramático são textos escritos para serem encenados. Nesse tipo de texto, em vez de ser contada uma história por um narrador, a história é mostrada no palco, ou seja, é representada por atores. Há um cenário, o texto se desenrola a partir do diálogo entre as personagens. Exige uma sequência rigorosa das cenas e das relações de causa e consequência. Observe, na página seguinte, um fragmento da peça Bodas de Sangue. Como o enredo se constrói a partir do diálogo entre as personagens mãe e o noivo. Observem aí o texto, olha a estrutura. Antes de cada fala, nós temos o personagem que vai dizer esta fala. Entre parênteses, está em itálico, nós temos, por exemplo, as ações que as personagens vão produzir na cena. Ok? Então, observem a estrutura. O noivo entrando. Mãe. Mãe, quem é? O noivo. Já vou. Aonde? Para a vinha. Espere. Quer alguma coisa? Filho, almoço. Deixe. Vou comer uvas. Me dê a navalha. Para quê? Para cortá-las. Entre dentes e procurando-a. A navalha, malditas sejam todas as navalhas e a canalha que as inventou. Então depois vocês continuem a leitura na íntegra deste texto dramático. Agora, gêneros narrativos modernos. Além daquela concepção clássica de lírico, épico e dramático, há também a concepção moderna, que leva em conta outras modalidades de texto, que não existiam no tempo de Aristóteles. Entre elas, encontram-se os gêneros narrativos modernos, que guardam em suas origens um parentesco com a epopeia, com o gênero épico. Então, o objetivo é narrar uma história ficcional. São gêneros narrativos modernos, por exemplo, novela, conto e crônica.
Qualquer um desses gêneros tem como elementos básicos em sua estrutura os fatos narrados numa sequência de causa e efeito. Possui personagens, o tempo, o espaço, o ponto de vista do narrador, podendo ser um narrador observador, ou um narrador personagem, ou mesmo um narrador onisciente. De modo geral, procura-se diferenciá-los com base em critérios como tamanho, tempo, espaço narrativo, tipo e número de personagens, número de conflitos, o desenvolvimento da ação, a interação psicológica, o meio de divulgação, dentre outros. Supõe-se que um romance, comparado a um conto, narra uma história na qual o tempo e o espaço são muito mais amplos. Há várias personagens e várias histórias organizadas em torno de uma história central. Já a crônica é marcada pela breve enunciação de tempo e apresenta episódios do cotidiano captados com a sensibilidade do cronista, que extrai deles momentos de humor ou de reflexão sobre a vida e o mundo. Então, um romance é muito mais extenso e longo, pois vem o conto. A crônica já é mais sucinta, mais breve. Tá? Às vezes o tempo e o espaço não são tão delimitados e conta fatos cotidianos na visão, na sensibilidade do cronista. A distinção entre os gêneros modernos, entretanto, é bastante controvertida. Com frequência, deparamos com textos que misturam gêneros ou que quebram a sequência narrativa tradicional, ou ainda que usam na prosa os recursos da poesia. Caso de figuras de linguagem, empregar uma linguagem figurada e conotativa. Nós damos o nome de prosa poética, prosa lírica. Agora nós vamos entrar nos aspectos que constroem, que formam os gêneros literários, e o aspecto principal, o que será enfocado, vai ser do gênero lírico, gênero inverso, que nós já trabalhamos. Primeiro, a melodia que caracteriza o verso é o resultado de alguns recursos encontrados na poesia de todos os tempos. Importantes. A métrica, mesma coisa que escansão, divisão de sílabas poéticas de um verso. O ritmo, a alternância de sílabas tônicas e átonas e tônicas. A rima pode ser classificada a partir da sequência, e nós vamos falar de algumas figuras sonoras, como a literação, a assonância. Nós vamos falar também da paronomásia e o paralelismo. Então, quando eu falo em verso, cada linha poética. Estrofe, agrupamentos de versos. Então, vamos lá. A métrica já é a medida dos versos. É a divisão silábica poética que os versos apresentam. Para determinar essa medida, nós dividimos o verso em sílabas poéticas. Esse processo é chamado de escansão. Por ter base na oralidade, na fala e no canto, a divisão silábica poética obedece a princípios diferentes da gramatical. As vogais átonas são agrupadas numa única sílaba. Então, se uma sílaba termina numa vogal átona, e a sílaba seguinte inicia-se com a vogal átona, eu vou juntar. E nós vamos parar na última palavra, na sílaba tônica dela. Então, nós temos que saber a tonicidade de uma sílaba. O que é um monossílabo tônico, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Para parar na sílaba tônica e cortar as sílabas átonas. Compare agora essa divisão gramatical
e a divisão poética de alguns versos de A Valsa, o poema A Valsa. As dores de amores. Então preste atenção, ó. As dores. O do é mais forte. Então cortei a sílaba átona. Tem duas sílabas poéticas. De a, eu juntei duas vogais átonas. Mores. O mo é mais forte. É uma palavra paroxítona. Cortei o res. Então, duas sílabas. Então, nós teremos duas sílabas poéticas nesses versos. No verso de amores, há 4 sílabas gramaticais, mas apenas 2 poéticas. Isso ocorre porque, nessa divisão, sempre que entre o final de uma sílaba e o início da sílaba seguinte, se há o encontro de 2 ou mais vogais tônicas ou átonas, nós devemos observar isso. As 2 sílabas são consideradas como uma única sílaba, porque elas são átonas. Além disso, a contagem vai até a última sílaba tônica, nesse caso, até a sílaba mo, amores. De acordo com o número de sílabas poéticas, nós podemos classificar os versos da seguinte forma: uma sílaba poética, monossílabo; 2 sílabas, dissílabo; 3, trissílabo; 5, redondilha menor; 7, redondilha maior; 10, decassílabo; 12, alexandrino. Numa aula anterior eu passei um quadro com todas essas classificações. O verso cuja métrica se repete é chamado de um verso regular. No século XX, por exemplo, os poetas modernos criaram versos livres, que não obedecem a uma regularidade métrica. Como eu falei com vocês, lá no início, das escolas literárias, trovadorismo, classicismo, nós tivemos, por exemplo, no trovadorismo, a medida velha, uso de redondilhas. Depois, lá no classicismo de Camões, a medida nova, o uso de versos decassílabos. Agora, o ritmo. Ao ouvirmos uma melodia qualquer, nós percebemos que ela foi composta em determinado ritmo. Um poema também tem um ritmo, que lhe é dado pela alternância das sílabas acentuadas e não acentuadas. Sílabas que apresentam maior ou menor intensidade quando são pronunciadas. O conceito poético de sílaba acentuada nem sempre coincide com o conceito de sílaba gramatical tônica, pois a acentuação de uma sílaba poética é determinada pela sequência melódica a que ela pertence. Observe esses versos do poema Valsa. As sílabas acentuadas estão destacadas. Quem dera que sintas as dores de amores. Observe que tem apenas uma sílaba acentuada, uma sílaba forte em cada um dos versos. Será a segunda sílaba. A rima já é um recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras no final dos versos. Ou pode ocorrer também no interior dos versos, chamando de rima interna. Quando incidem no final dos versos, as rimas, dependendo da estrutura sonora, podem ser classificadas em interpoladas, alternadas ou cruzadas e emparelhadas. O esquema é o seguinte: A, B, B, A, interpoladas; A, B, A, B, alternadas; A, B, B, emparelhadas. Nós usamos as letras maiúsculas do alfabeto na ordem para fazer o esquema de rimas de um poema. Observe aí ao lado, por exemplo, deste mesmo poema Valsa, alguns versos e as rimas ao lado
nas letras marcando. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti, quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Dera, letra A, aí a A lá embaixo no dera. Sintas, B. Na B tem sintas de novo, que repete a palavra. Agora dores, amores, C e C. Louco, D. Sente, vi, Então percebam aí o esquema de rimas, ok? Agora há também poemas que não apresentam rimas. Eles são chamados de versos brancos. Vamos falar agora um pouco de duas figuras sonoras. A aliteração dentro de um poema, dentro de versos, a repetição de um fonema consonantal. Observe aí alguns versos de Castro Alves que a aliteração está presente quanto ao fonema B. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança. Brisa, Brasil, beija, balança. A letra B, né, o fonema consonantal B repetido. Quando há repetição de um fonema consonantal, há literação. Quando há repetição de um fonema vocálico, já é assonância. Observe aí a assonância com o fonema vocálico A nos versos de Cruz e Souza. Ó formas alvas, brancas, formas claras. Olha a letra A repetida em formas alvas, em brancas, em formas, em claras. O que é paronomásia? Paronomásia é o emprego de palavras semelhantes na forma ou no som, mas de sentidos diferentes. Elas são muito próximas umas das outras. Observe dois exemplos, olha só. As sobras de tudo que chamam lar. As sombras de tudo que fomos nós. Sobras, sombras. Olha a pronúncia, muito próxima. Só uma letra ali, o M, que está diferente. Então isso é uma paronomásia. Quando nós empregamos palavras muito próximas quanto à forma, né, a escrita e o som. Porém, são palavras que têm sentidos diferentes. Tá? Olha lá. A pregadores. Os de cá, achar-vos-eis com mais passo. Os de lá, com mais passos. Olha só a diferença aí. Som muito próximo, mas sentidos diferentes. Já o paralelismo, ela é aquela repetição de palavra ou de uma estrutura sintática, podendo ser uma frase ou uma oração, que se correspondem quanto ao sentido. Observe aí o paralelismo na música de Chico Buarque. Vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero tolo, vem que eu te quero todo meu. Vem que eu te quero está sendo repetido, é um paralelismo. Paralelismo é a repetição de palavras ou de frases, orações, principalmente utilizado dentro de uma composição poética que é uma música, né? No refrão, por exemplo, de uma canção, se repete muito as palavras, as estruturas sintáticas, as frases, as orações, né? Bom, queridos alunos, chegamos ao final da nossa videoaula. Bons estudos. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Fiquem atentos às atividades que estarão disponíveis do site. Baixem esses arquivos, leiam, estudem, aproveitem este tempo para se dedicar à leitura, conversar com seus pais, assistir a um filme, a uma série e fique em casa. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição no WhatsApp, podem me procurar e não se esqueçam de que o estudo, a dedicação
ao estudo é fundamental para a construção do conhecimento. Vocês precisam ter isso em mente. Todas as atividades propostas devem ser cumpridas. Qualquer dúvida, só procurar um professor. O professor está aqui para auxiliá-los, ajudá-los no que for preciso. Guardem todas essas atividades numa pasta, separada por disciplina, porque quando retornarmos, nós teremos que recolher essas atividades e nós iremos avaliá-las. Pense nisso, vocês serão avaliados, mesmo nesse tempo à distância, vocês serão avaliados. E é fundamental e primordial que vocês tenham zelo, capricho, dedicação, determinação, um horário certo para o cumprimento dessas tarefas e para os estudos. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Um grande beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudade.